Sr. General, os meus cumprimentos. Eu vou tentar fazer esta reunião um pouco menos sonolenta, que eu acho que esta reunião... Espero que a Cimeira da NATO não tenha sido tão sonolenta como está a ser esta reunião. Mas eu vou abordar e questionar o Sr. Ministro sobre três questões, ou 3,5, se quiserem usar agora uma terminologia mais atualizada. Vou-me referir a 3 questões e meia. Ora bem, a primeira questão, todas elas relacionadas com a Cimeira da NATO, como é evidente, tem que ver com os compromissos em matéria de investimentos de defesa e a posição que foi anunciada, que nos foi transmitida, como sendo a posição que o governo português iria defender na Cimeira da NATO, ou os compromissos que iria assumir perante a Cimeira da NATO. Bom, e o que é que nós temos aqui? Temos dois parágrafos fantásticos. O primeiro não tem nada de anormal, é relativo à situação que temos, onde se diz onde se refere o documento de estratégia orçamental e o Orçamento de Estado para 2014, onde se refere o enquadramento orçamental estratégico para os próximos anos em matéria de defesa, que tem como referencial 1,1% do PIB, com uma variação de mais ou menos 0,1%, e que a reforma 2020 se baseou nesse pressuposto. Até aqui tudo bem, isso nós sabemos. Mas depois vêm 3 espantosas linhas, onde se diz o seguinte: numa ótica de coesão e alinhamento com os restantes aliados, Portugal reafirma o compromisso político de envidar esforços no sentido de evoluir com vista a um guideline de 2% do PIB em despesas com a defesa, numa linha temporal de 10 anos, dentro das suas possibilidades. Oh, Sr. Ministro, eu acho que quem escreveu estas 3 linhas merecia um prémio de ambiguidade. Se houvesse o prémio Nobel da ambiguidade, estava aqui. Porque então vamos ver, isto é para levar a sério, ou seja, o Governo reafirma o compromisso de duplicar as despesas com a defesa nos próximos 10 anos, é que, citando o Dr. Durão Barroso, é uma pipa de massa. O Governo assume que na discussão para o Orçamento para 2015 vai avançar nesta linha, vai dizer nos próximos 10 anos temos que chegar a 2% do PIB em despesas militares, porque assumimos esse compromisso junto da Cimeira da NATO. Ou este compromisso é retórica? Porque evidentemente que ninguém ignora na Cimeira da NATO que Portugal está vinculado a um tratado orçamental e, portanto, ou o Governo tenciona rasgar o tratado orçamental dizendo não, nós não podemos ficar vinculados a isto, nós assumimos um compromisso na NATO de duplicar as despesas militares nos próximos 10 anos, portanto, tratado orçamental que se rasgue. Ou não. Não podemos é ter uma ambiguidade destas, Sr. Ministro. Bem, claro, o Governo vai sempre dizer, bem, dentro das suas possibilidades, bom, isto dá para tudo. Isto dá para tudo. E, portanto, como isto dá para tudo, era bom nós sabermos o que é que o Governo pensa realmente. Porque não vale a pena o Governo vir aqui assumir um compromisso e o seu contrário. É dizer, não, nós queremos aumentar, mas não podemos aumentar. Nós até gostávamos, mas não podemos. Nós, se calhar, até podemos, mas não queremos. Quer dizer, o Governo tem que se definir. Quer dizer, o que é que vale? São os compromissos designadamente decorrentes do Tratado Orçamental ou é o compromisso político assumido na Cimeira da NATO? O que é que vale? Ou então diga, bem, o compromisso da Cimeira da NATO não vale nada. Porque nós até fizemos aqui uma formulação tão ambígua que podemos não fazer nada. Porque podemos dizer que isto não está dentro das nossas possibilidades, que envidámos esforços, mas os esforços não foram suficientes. Bom, agora, interessava era que... acho que não vale a pena. Estamos com ambiguidades, não estamos aqui a enganar ninguém. E, portanto, era bom que o governo dissesse exatamente ao que vem quanto ao reequipamento, quanto ao investimento que tenciona fazer em matéria de defesa, para depois podermos discutir isso em concreto, não é? Discutir em concreto as prioridades, o que é que se justifica, o que é que não se justifica, não é? Nós não temos uma posição fundamentalista no sentido que isto deve-se acabar com as Forças Armadas e não deve haver investimento. Não é essa a nossa posição. Agora temos é discutir as coisas a sério e, de facto, em bases sólidas, não é assim, não é? Ora bem, agora, as outras questões que queria abordar, a primeira prende-se com a questão do ISIS e do califado, do autoproclamado Estado Islâmico. Ora bem, e aqui nós temos que refletir sobre as responsabilidades que a NATO tem nisto. Ora bem, como é que começou a situação no Iraque?
é que há 10 anos atrás isto não existia. Não existia. Bom, em toda aquela região, é bom dizer-se que existem um conjunto de países, todos eles politicamente podemos considerar ditatoriais. Simplesmente para a NATO há os nossos ditadores e há os outros ditadores. Os nossos ditadores são aqueles que normalmente se chama os moderados. A Arábia Saudita, enfim, dá vontade de rir, considerar o regime da Arábia Saudita como moderado, uma das ditaduras mais fundamentalistas em que o próprio país tem o nome da família, mas é moderado. O Qatar, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, bom, esses são os nossos ditadores. Depois houve os ditadores de que decidiram não gostar, a partir de certa altura, porque também, noutros momentos também gostava. Bom, e então inventou as armas de destruição maciça e invadiu o Iraque. Destruindo, enfim, uma ditadura laica, um Estado laico, embora ditatorial. Bom, mas que é para introduzir um regime de democracia ocidental que temos hoje? Seguramente que não. Ou seja, a guerra do Iraque terá sido um dos maiores, mais trágicos fiascos das últimas décadas. Dos mais trágicos fiascos. E, enfim, semelhante a todos os demónios, como este ISIS, não é? Bom, que agora, obviamente, tanto se lamenta e agora é necessário combatê-lo. Mas também a Síria. Podemos passar pela Líbia, de caminho, onde também mais um ditador foi derrubado. Já aqui foi dito numa reunião, e não por mim, nem por ninguém da minha área política, e nem por ninguém de esquerda, por alguém mais ligado ao establishment, que enquanto que o Gaddafi, enquanto foi um ditador terrorista, manteve-se no poder, quando passou a ser só ditador, foi derrubado. Não fui eu que disse, foi alguém da sua área política sobre isto. E, portanto, creio que é dito com alguma objetividade e corresponde, de certa forma, todos sabemos, corresponde, de certa forma, à realidade. Para quê? Para instaurar o quê? O caos que lá está. E sempre com a intervenção da NATO. E o grande empenhamento. Enfim, a construção de soluções democráticas. Agora, a Síria, mais uma vez, toda a gente sabe que este Estado Islâmico consolidou-se, dada a sua intervenção na guerra civil síria, com o apoio de quem? Não terá sido da Arábia Saudita? Não terá sido do Qatar? Ou seja, há quanto tempo é que este grupo é considerado como sendo terrorista? É que até há poucos meses fazia parte da oposição síria tão celebrada. Bom, até se começar a perceber que eles também andavam aos tiros com outros grupos da oposição síria, não é? E, portanto, aí foi preciso começar a divergir. Ora bem, isto tudo para dizer que será que os países da NATO não refletem na irracionalidade destas decisões? Eu às vezes pergunto-me, daqui a 100 anos, os historiadores, o que é que vão pensar deste conjunto de decisões que levaram a situações como esta que se vive no Iraque, que se vive na Líbia ou que se vai viver na Síria. E qual é a questão que se coloca agora? Nós já vimos que gente é esta. Ou seja, já vimos com quem andámos metidos. E agora temos que nos dissociar deles e temos que os combater. Muito bem. Vamos ter que os combater, vamos arranjar aqui uma coligação internacional. Mas agora eu pergunto, obviamente que eu creio que este movimento só tem de ser combatido. A questão não é essa. A questão é saber agora qual é a estratégia desse combate. Porque, mais uma vez, eu temo que se esteja numa linha de que sabe-se como é que se entra, mas depois não sabe como é que se sai, que é o que tem vindo a acontecer, até no Afeganistão. Bom, qual é a questão? Bom, o Presidente Obama já disse, bem, nós temos aqui uma coligação internacional, vamos bombardeá-los, mas não vamos lá meter ninguém. Aliás, porque, enfim, há más experiências desse ponto de vista. E depois, designadamente, que tipo de relacionamento se vai estabelecer com as autoridades sírias? Ou seja, o que é que se vai fazer? Vai-se bombardear e depois vai-se arranjar ali outros grupos islâmicos compostos não sabe muito bem por quem, e vamos armar esses para que esses ocupem o terreno. Para quê? Para daqui a 2 anos estarmos a dizer que afinal estes também não mereciam a nossa confiança e vamos ter, agora já não é um plano B, agora é um plano C. E, portanto, era bom, e eu não sei, eu não vejo, sinceramente, de toda a documentação, toda a reflexão à volta da Cimeira de Madrid, nenhuma reflexão sobre isto. Quer dizer, uma fuga para a frente, uma permanente fuga para a frente. Ora bem, portanto, a minha pergunta é esta: qual é a estratégia? Foi discutido qual era a estratégia para a Síria, a não ser isto, enfim, a não ser bombardear?
quanto à questão da Ucrânia, eu acho que a questão da Ucrânia é uma questão interessantíssima e não tem sido discutida com a serenidade e com a racionalidade com que, do meu ponto de vista, devia ser. Nós não estamos aqui há uns tempos, quando se debateu uns votos sobre a Ucrânia no plenário, houve um senhor deputado do CDS que não está aqui, portanto eu não vou dizer quem é, porque ele não está cá para se defender, que criticava a posição do PCP, dizendo os senhores ainda não perceberam que já acabou a União Soviética e tal, ainda estão a defender. Bem, isso é uma infantilidade, toda a gente sabe que a questão não é essa. E que o problema que está ali na Ucrânia não é um problema ideológico. Quer dizer, se fosse há 30 anos, poder-se dizer, bem, há aqui dois blocos político-militares opostos e, portanto, há aqui uma questão ideológica. Aqui não há, como não havia na Primeira Guerra Mundial. Eu creio que o paralelismo é mais fácil estabelecer com o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, em que, de facto, nessa altura, houve uma loucura que conduziu as potências europeias para a guerra e havia vozes mais ou menos isoladas de intelectuais que eram contra a guerra, independentemente não viam razões nenhumas para essa beligerância, a não ser uma ânsia de domínio por parte das grandes potências europeias e que pagaram com a prisão, até com a vida. Lembro do filósofo Bertrand Russell, em Inglaterra, que sofreu com a prisão o facto de ser pacifista e de ser contra a guerra, do socialista Karl Liebknecht na Alemanha, de Albert Einstein, enfim, personalidades que ficaram muito isoladas naquele ambiente belicista que se viveu no início do século XX. Ora bem, e portanto não há aqui uma questão ideológica, o que há é uma questão de domínio estratégico. E eu aqui creio que nós, enquanto país europeu, temos que refletir sobre qual deve ser a posição europeia neste contexto. Ou seja, provavelmente a NATO, enfim, a potência dominante da NATO, os Estados Unidos, pensaram que com o fim da União Soviética se criavam condições para que a Rússia deixasse de se considerar como uma potência com ambições geoestratégicas. Era um pouco pueril pensar uma coisa dessas. Pensar que a Rússia, pelo facto de já não haver União Soviética e pelo facto de se converter ao capitalismo, aceitaria colocar-se debaixo do domínio político, militar e económico dos Estados Unidos e dos países da NATO. Bem, a uma altura parecia, portanto, a NATO aproveitou muito bem a vantagem estratégica que decorreu do fim da União Soviética, alargando-se até às fronteiras da Rússia, aos países bálticos, à Polónia. Simplesmente a Ucrânia é um caso mais complicado, porque há pouco o Sr. Deputado João Rebelo dizia assim, o problema, peço desculpa pelo termo, mas o mal é que a Ucrânia não ter logo entrado para a NATO. Ora bem, a Ucrânia nunca poderia ter entrado para a NATO pela simples razão de que tinha no seu território a frota do Mar Negro da Rússia. Quer dizer, não passava para a cabeça que isso fosse possível. Quer dizer, não foi possível. Quer dizer, a relação da Ucrânia, a relação com a Rússia, o facto de grande parte da população ucraniana ser russa, o facto de estar sediada na Ucrânia a frota russa do Mar Negro, porque aquilo fazia parte da Rússia, a Crimeia fazia parte da Rússia, até que o Khrushchev decidiu o contrário. Aquela população era russa. E, portanto, era muito ingênuo, no mínimo, pensar que seria fácil, que a Ucrânia poderia, enfim, aderir à NATO, sem que isso causasse uma destabilização enorme naquela região. E, portanto, a Ucrânia sempre viveu num certo equilíbrio, mesmo quando, numa outra fase política, antes do Sr. Yanukovych, foi Primeira-Ministra, a Sra. Yulia Tymoshenko, com toda a simpatia que tinha pela União Europeia, até pela NATO, mas não foi por aí, quer dizer, não foi por aí, e as coisas precipitaram-se, de facto, depois do golpe de Estado da Praça Maidan, com a eleição de um governo numa praça por braço no ar, que a NATO apoiou entusiasticamente, o que constitui um precedente relevante para o futuro, mas de facto não se pensou que se estava a criar ali um floco de desestabilização enorme e que a Rússia seguramente não iria deixar de defender os seus interesses estratégicos. Eu creio que devia ter passado para a cabeça de alguém. E a minha questão é esta. E a União Europeia está interessada num conflito em larga escala com a Rússia? Ou não? Os Estados Unidos até poderão estar, mas a questão é de saber. A União Europeia está? Portugal, enquanto país europeu, tendo em conta que a União Europeia nestes últimos anos alargou de uma forma muito significativa os seus contactos a todos os níveis com a Rússia, designadamente a nível económico, como todos sabemos, que existem situações de dependência económica de vários países da União Europeia em relação à Rússia. A União Europeia considera que abrir um conflito em larga escala com a Rússia corresponde aos seus interesses. Porque não venham a falar de princípios.
Porque nós podemos usar os princípios de várias formas. Qual é o princípio que está aqui subjacente? É o respeito pelo direito internacional? Bom, então a seguir vamos... A tal meia questão é o Kosovo. A União Europeia não bombardeou a Jugoslávia em defesa dos rebeldes separatistas pró-albaneses. Há pouco tempo o Sr. Deputado Nuno Melo, aqui cito, porque não vou dizer nada de mal, vou só citar bem, o Sr. Deputado Nuno Melo, numa crónica que faz na rádio, na Antena 1, abordava a questão da Ucrânia, fazia-o com muitas cautelas, porque dizia, bem, mas nós temos de ter algum cuidado, porque de facto, quando foi do Kosovo, também se considerou que o Kosovo, que se devia arranjar um Estado, que se devia reconhecer, forçar a independência do Kosovo, em nome dos albaneses que lá viviam e que tinham ambições separatistas. Ora bem, e portanto não se venha a falar de princípios, porque se diz que há uma grosseira violação do direito internacional porque a Rússia tem tropas no seu território demasiado perto da Ucrânia, eles também perguntarão então qual é a legitimidade da NATO de ter bases militares por todo o lado, não é? E portanto aqui isto é tudo reversível, ou seja, qualquer afirmação que se faça de princípios ali naquela matéria tem sempre um efeito bumerangue e portanto há que ter algum cuidado com isso. E, portanto, a minha questão relativamente à Ucrânia é se considera que é do interesse da União Europeia acentuar as divergências com a Rússia e criar um clima que eu diria, de aumento da tensão. De aumento da tensão, eu digo até perigosa, relativamente à Rússia, e se pensa nas consequências que isso poderá ter para a Europa no seu conjunto e naturalmente para os povos daquela região. Agora, a meia questão é de facto o Kosovo, porque nós de facto, o Kosovo foi imposto, ou seja, foi forçada, a Sérvia foi bombardeada para impor uma república kosovar composta por rebeldes separatistas albaneses. Entretanto, a situação continuou com uma grande tensão, como se sabe. Entretanto, a União Europeia procurou integrar a Sérvia, mas agora não sabe como é que há de fazer. Ou seja, porque criou ali uma situação profundamente contraditória. Porque ninguém ignora a importância que a questão do Kosovo tem para a Sérvia, em todas as forças políticas sérvias. Não há aí uma grande divisão a esse respeito. E, portanto, a União Europeia neste momento está num beco sem saída relativamente ao Kosovo. Entretanto, para dar uns sinais à Sérvia, agora já considera que o antigo primeiro-ministro do Kosovo afinal é criminoso de guerra, coisa que aliás já toda a gente sabia há mais de 20 anos, mas agora é que é reconhecido. E portanto, agora a NATO, os países da NATO e da União Europeia que têm uma presença no Kosovo arriscam-se a não estar bem com ninguém. Nem com a Sérvia, nem com os albaneses do Kosovo. E, portanto, por lá vamos ficando. Por lá vamos ficando. E eu pergunto se não se refletiu em alguma estratégia para o Kosovo e também para a Bósnia que não seja o por lá vamos ficando. Porque as situações que têm sido criadas é que a NATO força situações e depois não sabe como sair delas. E já andamos nisto, se contarmos com a Bósnia, já andamos nisto há 2 décadas. E, portanto, eu não vi no que saiu da Cimeira de Gales, nada mais do que não fosse fugas para a frente. Vamos em frente, vamos em frente. E eu não creio que seja essa uma boa solução. E acho que valia a pena uma reflexão serena sobre isto, não de arremesso político uns para os outros, mas uma reflexão que valia a pena ter.